pessoas, tudo bem com vocês? Eu sonhava em fazer esse vídeo aqui porque eu quero homenagear o filme da minha vida. 88 miles per hour! Ele não é o filme da minha vida porque é o melhor filme que eu já vi, mas é porque eu tenho uma conexão especial com esse filme. Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos, que eu ficava vendo esse vídeo em loop quando eu era mais novo várias vezes e tal. O tema dele tem tudo a ver comigo. Mas sim, também porque eu considero esse filme perfeito. Pra mim, De Volta ao Futuro é um filme perfeito. E não sou só eu que falo isso. Tarantino já falou isso. Back to the Future is a perfect movie. Yeah. Mas você pode pensar assim, é perfeito pela ideia, que é muito criativa, pelo tema escolhido, pelas atuações, pela direção, pela trilha sonora lendária. Sim pra tudo, mas especialmente pelo roteiro desse filme. E eu vou falar disso daí depois da vinheta. Eu já vou falar de outros aspectos maravilhosos de Volta ao Futuro, mas eu realmente acho legal começar a falar do roteiro porque ele tem muita peculiaridade. Tem coisa que eu acho que as pessoas ainda não notaram até hoje. Não é à toa que tem escola de cinema, pelo menos nos Estados Unidos eu sei que tem, não sei se em outros lugares, que estudam esse roteiro, a estrutura dele, de como ele foi montado. Tudo nesse roteiro tem um propósito. Não é ao contrário de filmes que a gente vai ver e tem às vezes alguma cena meio aleatória, essa aqui é só pra setar o personagem. Não, nesse filme é mais. Nesse filme, todas as cenas, desde o início, desde o crédito inicial, as cenas vão servir pra alguma coisa. Seja pra explicar a história, seja pra andar com a história e você chamar um novo acontecimento, seja pra servir de comparativo quando você for ver passado e futuro mais pra frente, todas possuem um propósito. Eu posso ir falando algumas aqui. Esse é o tipo de filme que eu teria que ver ele inteiro, 2 horas aqui, dissecando cada cena dele. Bora! Eu vou fazer só um apanhado rápido. Puta que pariu! Se você pegar já a cena dos créditos iniciais, né, você já vai vendo vários recortes de jornais que já tá contando a história. Quando o Marty McFly chega ali, bate o skate dele ali, você já bate uma caixa de plutônio, você já vai ver o plutônio. E essa cena serve muito pra você entender que o Dr. Brown é um cientista maluco. O cara faz invenções loucas. Até pelo alto-falante do tamanho de uma parede que o cara fez, não é tão aleatório, vou mostrar o cara tocando guitarra. Não. É pra mostrar que o cara é um cientista que faz invenções malucas. O Marty McFly é um cara descolado que gosta de música e gosta de tocar guitarra. Isso vai ser importante lá na frente, que quando vai ter a cena do baile lá e ele vai tocar a guitarra, ele vai querer tocar lá na frente do público, não vai parecer aleatório. Ah, por que esse cara começou a tocar guitarra aqui? Não. Desde o início do filme a gente tá vendo que ele gosta de tocar guitarra, ele gosta de se apresentar. E a cena da escola também tem várias cenas, todas tem, né? Mas que vão tendo cenas que vão ser necessárias depois. Ele chega atrasado, toma um esporro na escola do Strickland. O cara condenando, falando No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. e isso daí vai se mostrar importante no final, não só do Marty McFly querendo fazer alguma coisa importante em Hill Valley, mas o pai dele sendo um escritor de sucesso depois. Mostra ele sendo recusado no festival de bandas ali. I'm afraid you're just too darn loud. E isso daí mexendo com a autoconfiança dele. A autoconfiança que é um tema muito importante pro Marty McFly e pro George McFly, que é uma coisa que vai mover a história. Porque no final das contas, um dos temas principais do filme é você ter mais autoconfiança para você buscar os seus sonhos, que é o arco do George McFly. É parte do estilingue emocional, né, de você no início mostrar que as coisas ainda não estão indo tão certas assim, para depois no final do filme elas estarem, porque ele eventualmente conquista esse sucesso, essa vontade de ser um rockstar lá no final que ele toca no baile, e segue pra cena na praça ali de Hill Valley, que também tem várias cenas que são importantes. Olha isso, ele tá ali com a namorada dele e vem a mulher com um panfleto, né, pra dizer: Save the clock tower! o relógio foi quebrado, dá um dinheirinho aqui pra ajudar e tal. Você pode achar assim, tá óbvio, esse daqui, o roteirista botou isso daqui pra apresentar a gente o elemento do relógio na torre, que o relógio da torre tá quebrado, tanto que quando ele volta pro passado, o relógio toca, ele toma um susto e caralho, o relógio tá funcionando. Só que você já se ligou no lance dessa cena? Na hora que eles vão se despedir, a namorada dele fala que ela vai estar numa casa de outra pessoa, não sei o quê. Então ela precisa dar o telefone pra ele, pra que ele ligue pra ela. Onde ela anota o telefone dela? No panfleto que tem a informação do relógio da torre. Panfleto esse que vai ser fundamental depois. Mas você entendeu a sacada aí? Ia ficar estranho se um garoto como o Marty McFly, todo descoladão, toca guitarra, anda de skate, tá ali com a namorada. Esse moleque, ele não vai pegar um panfleto de salve o relógio da
torre da praça da cidade dele e ia botar no bolso. Então o roteirista pensou, caraca, eu preciso criar um motivo pra que ele pegue esse papel. Qual é? Ele vai ter o telefone da namorada anotado nesse papel. Ele vai guardar o papel por causa disso. Você tá entendendo a genialidade da coisa, assim? É esse tipo de coisa que faz um roteiro bem feito. É você ter soluções criativas e plausíveis pra coisas que você precisa. Ele precisava levar a informação do relógio da torre pro Dr. Brown no passado. Foi essa forma que eles arranjaram e é brilhante. This is it. Mas muitas cenas que aparecem, especialmente no início do filme, elas não só servem pra andar com a história, mas elas servem muito com comparativos, que é uma coisa que é comum desse filme, que ele viaja no tempo. Pra gente entender algumas cenas do passado, que elas são tão loucas, você precisa de um comparativo, você precisa ter visto ela em 1985, pra depois, quando vir no passado, você, caraca, olha como é que mudou, olha como é que tá diferente, sabe? Tipo, no início, quando ele tá andando ali na praça em volta no skate, ele dá o tchauzinho lá na academia. Ah, academia ali. Pra no futuro, quando ele entrar, você tomar o choque, que é uma lanchonete. Quando ele tá com a namorada na praça, ele vê tipo uma caminhonete ali chegando, que é o sonho dele, um dia, tal. Someday, Jennifer. Que é a mesma caminhonete que vai ser entregue a ele como presente no final do filme. Mas não é só isso. Reparou essa cena da caminhonete ali quando ela aparece a primeira vez? Ela tá na frente de um posto Texaco. E é importante que a gente veja esse posto Texaco também, que quando ele viajar pro passado, a gente vai ver o mesmo posto, mas com aquela cara de anos 50, super antiquado, vem uns carinhas andando, vão enchendo pneu, sei lá, uns negócios assim. Serve de comparativo. E eu diria que uma das outras coisas felizes desse filme é que ele trata de um espaço de tempo que tiveram muitas mudanças visuais, né, e sociais, que foi essa diferença da década de 50, né, 1955 para 1985. É muito visível a diferença estética desses 2 anos, né? Se eu voltasse no tempo hoje, que nem ele, né, 30 anos no passado, a gente ia voltar pro distante ano de 1994. Eu lembro de 94 claramente. Pra mim foi ontem. Nossa, eu tô muito velho. Eu tenho 45 anos, então eu tinha 15 anos. Eu lembro perfeitamente. Ano que o Brasil ganhou o Tetra, a Ayrton Senna morreu também nesse ano. Ano que eu fiquei com a menina que eu era apaixonado lá da rua. Eu lembro de tudo, lembro de tudo esse ano. Eu tava lá. Eu não sei se teve essa mudança estética tão forte quanto teve de 55 pra 85, sabe? Ou é a minha memória me traindo também, pode ser, né? Tem a diferença, a mais evidente pra mim é a internet, celular, essas coisas assim. Esse é o maior choque, assim, quando você voltar pro passado. Eu lembro que o telefone era fixo, você tinha que ligar um orelhão no meio da rua, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, foi um salto mesmo. Que eu acho que é meio que tendência dos novos tempos. A gente tá vendo uma evolução tecnológica muito mais agressiva do que uma evolução visual. Por isso, talvez seja importante estudar na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E sabe o que é doido? A Alura tá completando 11 anos. Pra você! Peraí, desculpa, gente, rapidinho. 11 anos de existência, é aniversário da Alura agora. Por isso que está rolando um desconto de 20% nesse período, pra você não perder. Mas tu pensa assim, já que a gente tá falando aqui de viagem no tempo e todo esse tipo de coisa, onde você tava há 10 anos atrás? O que você tava fazendo? O que você tá fazendo hoje? O que você vai fazer daqui a 10 anos? A gente falando de tecnologia faz diferença. Tu vê a internet que evoluiu, agora inteligência artificial evoluindo. Se você tivesse a máquina do tempo e pudesse voltar no tempo, você poderia mexer 1000 coisas, mudar 1000 coisas. Eu sugeriria você se preparar pro futuro. Estudar sobre coisas que podem virar tendências. Não só inteligência artificial. Carro elétrico tá começando a ficar cada vez mais comum. Será que vai ser o futuro, carro elétrico? Não sei. Seria legal você se preparar pra isso e preparar pro mercado disso. Então, assim, se vai ter carro elétrico e vai ficar comum, vai ficar cada vez mais comum a integração dele com o seu celular, com o seu smartwatch ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então você vai precisar desenvolver mais programas e coisas e aplicativos dentro do carro ou no teu celular. Para isso você vai precisar de gente para fazer interfaces e tudo. Você vai precisar de programadores, você vai precisar de gente para fazer a gestão dessa equipe. Além de várias outras zilhões de coisas, sabe assim? Quando você se matricula na Alura, você não faz só um curso, você se matricula na escola de tecnologia. Se quiser, você tenta fazer todos os cursos. São muitos. Eu acho que é humanamente impossível conseguir fazer todos os cursos da Alura. Até de coisas mais avançadas como inteligência artificial. Então, pra você não se arrepender no futuro, sabe? Chegar assim, eu devia ter estudado tanta coisa no passado, devia ter feito coisas melhores, tinha que ter estudado inglês pra falar melhor. Daqui nem a propaganda de inglês, mas eu tô falando. Tinha que ter estudado um instrumento musical pra tocar música, que é legal. Eu tinha que ter estudado mais de tecnologia, porque aí eu teria conseguido um emprego melhor. Já sei, eu lembro de uma vez que o Gaveta fez um vídeo no aniversário da Alura. Eu vou voltar pra esse dia. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Pronto, você do futuro, volte pra esse momento, que é aniversário da Alura, que você vai ter 20% de desconto. Você vai se matricular e vai estar preparado pro futuro, seja ele qual for, com a Alura.
Só uma coisa, se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, sei lá, 5, 10 anos depois que a gente lançou esse vídeo aqui, que eu vou deixar ele no YouTube pra sempre. Comenta no futuro aqui. Fala, olha, Gaveta, o que você falou fez sentido, realmente eu tinha que ter estudado sobre as coisas que a Allura tinha na época. Ou ainda vai ter, não sei. Eu gostaria de saber. Tá entendendo? Eu tô aqui preparando o cenário pra depois essa história continuar. E esse é o tipo de coisa que acontece muito em filmes, tá? Assim, às vezes essas cenas iniciais que eu tô aqui descrevendo até agora, elas fazem parte do setup do filme. O que é isso? Você precisa apresentar os elementos do filme, os personagens, as motivações, para que você possa depois desenvolver a história. E isso muitas vezes é a parte mais desafiadora de se fazer um filme, tá? Eu vou lembrar aqui, o filme Scorsese, né? Assassinos da Lua das Flores. É um filmão, eu achei um filmão, mas eu achei ele grande demais? Achei. E eu acho que um dos problemas do filme pra mim é um setup grande demais. Não é nem grande demais, às vezes é até desinteressante demais. Esse é que é o desafio. Porque ele ficou um tempão descrevendo quem eram os personagens, qual era a relação entre eles e tal. E às vezes esse setup não é tão interessante, porque a pessoa quer só mostrar quem são todos esses personagens e tudo mais. Tanto que eu acho que no Assassino da Lua das Flores, o filme melhora muito da metade em diante, especialmente no terço final, ele melhora muito. As coisas só acontecem, sabe? Isso tende a ser um desafio, que não é um problema pra mim que acontece em De Volta ao Futuro. Porque as cenas de setup dele, as cenas pra apresentar, elas já são interessantes. O filme ele já vai acontecendo muito rápido, ele é mais dinâmico, você já tá mostrando alguma maluquice, e aí quando você começa a ser apresentado ao conceito de voltar pro passado, você já tá vendo o DeLorean, já tá acontecendo as coisas, ele meio que as coisas já vão acontecendo enquanto você vai sendo explicado também, e ele consegue isso, ele consegue fazer esse ritmo dinâmico, porque não tem cena inútil nesse filme, é inacreditável. Uma cena puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Isso faz o filme ele ficar orgânico e acaba tendo um ritmo até meio alucinante, mas não é corrido, é só orgânico. Quer ver como uma cena puxa a outra? Sei lá, se você pegar do ponto que ele viajou no tempo, né, foi pro passado, ele tem que deixar o carro longe porque acabou o combustível, e aí ele tem que ir até a cidade. Então isso moveu ele pra cidade. Uma vez na cidade, ele vai procurar um telefone pra poder ligar pra alguém que exista naquele momento. Ele tem que achar alguém pra ajudar ele. E aí ele vai até a lanchonete. Na lanchonete, ele encontra o pai dele. Ele vai seguir o pai dele. Nessa ele vai presenciar o acidente e ele toma o lugar do pai e ele sofre o acidente, que leva ele pra casa da Lorraine, onde ele acorda, fica desesperado pra ir embora, porque a mãe tá cantando ele, e ali ele consegue a informação pra chegar na casa do Dr. Brown, que ele não tava conseguindo antes porque as ruas mudaram de nome. Black past Maple, that's John F. Kennedy Drive. Who the hell is John F. Kennedy? E é normal ruas mudarem de nome, você sabe, na tua cidade tem isso. Antigamente o nome da via era Cornucópia. Que corno? Então graças a isso ele consegue sair e chegar na casa do Dr. Brown. Na casa do Dr. Brown, ele consegue convencer o Dr. Brown que ele veio do futuro. You were standing on your toilet and you were hanging a clock and you fell and you hit your head on the sink. And that's when he came up with the idea for the flux capacitor. Caralho, cuzão! Graças a um papo anterior que o Dr. Brown teve com ele, falando de como ele teve a revelação da máquina do tempo. Slipped hit my head on the edge of the sink, and when I came to, I had a revelation. A flux capacitor. Caralho, cuzão! Um papo aparentemente inútil no filme, mas não existe cena inútil nesse filme. Você acha que ele só tá contando a história da máquina do tempo? Não, essa explicação vai ser importante pra servir de convencimento lá no futuro. Isso faz o Dr. Brown acreditar nele e leva ele pra buscar o carro lá no campo, lá na frente depois. E assim, e vai. O filme ele é todo assim. Cada cena puxa a seguinte, que puxa a seguinte, que puxa a seguinte, que puxa a seguinte. Não parece que tem uma cena aqui só pra setar que as coisas estão tranquilas. Não, não, não. É uma coisa que vai puxando a outra. Elas são tão interligadas que esse é aquele tipo de filme que eu não consigo imaginar cenas deletadas nesse filme. É muito difícil. E tem, tá? Eu vi no making of, tem cena deletada, pouquíssimas, mas tem. Ele é tão orgânico, é tão interligado, parece que vai quebrar a estrutura dele. Eu só senti isso daí mais forte com dois filmes, que é De Volta ao Futuro e Matrix. Matrix é outro também que parece que ele tem essa mesma genialidade de roteiro. Tu não consegue imaginar que tem a cena deletada, não. Como assim tem cena deletada? Eu tô vendo uma grande peça de Lego montada com exatidão, sabe? Não dá pra imaginar que tinha um pedaço aqui no meio e funcionou. Mas uma coisa que eu achei irada é que a intenção dessas cenas não é só puxar a próxima. Muitas cenas nesse filme, elas têm a função
de servirem como comparativo, porque ele tá no presente, depois ele vai pro passado, então você precisa mostrar algumas cenas pra quando você for no passado você entender o choque. Caraca, isso daqui mudou. Agora era de um jeito, agora é do outro. E depois, no final do filme, ele ainda vai pro futuro de novo. Então você precisa ter essa comparação. Ah, era assim, depois que ele fez alguma coisa, mudou pra um outro estágio, sabe? Ou você tem algumas outras que podem não ser tão óbvias pra várias pessoas, né? Os irmãos dele, por exemplo. Você mostra no presente que o irmão dele trabalha numa lanchonete, tipo McDonald's da vida, sei lá assim. Quando ele volta pro futuro, ele estranha que o irmão dele tá de terno e gravata, fala terno e gravata, ele fala, eu sempre vou de terno e gravata pro escritório, já pra denotar que a vida melhorou mesmo. Na primeira realidade, a gente vê a irmã dele sem namorado, e ela querendo um namorado. Quando ele volta depois, na realidade alterada... Somebody named Greg or Craig called you just a little while ago. No, which one was it, Greg or Craig? I don't know. I can't keep up with all of your boyfriends. Olha a diferença, ela nem tinha namorado na outra realidade. Tem a do tio dele, quando eles estão ali na cozinha, a mãe joga aquele bolo na mesa, né? Fala, o teu tio saiu da cadeia de novo. E aí quando ele vai pro passado e vê o tio dele, criancinha, tá ele dentro do cercadinho e tal. E você reparou no detalhe que a criancinha está com a blusa listrada, tipo de presidiário? So you're my Uncle Joey. Better get used to these bars, kid. Cara, esse filme, ele tem 1 zilhão de detalhes que você... Caraca. Alguns ficaram famosos, né? Twin Pines Mall é um que ficou famoso, viralizou na internet, muita gente falou disso, né? Eu já tive uma camiseta do Twin Pines Mall. Que eu confesso, eu não tinha reparado isso na época que eu assisti o vídeo em casa lá em VHS. Eu reparei depois dessa época da internet. Que meio que no início ali, quando o Marty McFly chega no shopping, aparece o nome ali, Twin Pines Mall. Shopping dos Pinheiros Gêmeos, vamos dizer assim. E aí acontece aquela confusão e ele acidentalmente volta pro passado ali. Então, ele tá numa fazenda que é a fazenda que vai se tornar um shopping no futuro. E aí o dono da fazenda chega, expulsa ele a bala, ele sai correndo e ele atropela um pinheiro. E o cara fala, meu pinheiro, você matou o meu pinheiro. E esquece disso. Lá na frente, no final do filme, quando ele volta pro presente, ele chega do lado da placa do shopping e tá lá a placa do shopping. Lone Pine Mall. Shopping do Pinheiro Solitário. Caraca, que genial! Mas assim, tem muito mais no filme. Se você parar pra ver, sei lá, o prefeito Golden Wilson, que tu vê no cartaz no início, você vê um cartaz dele ali, e aí depois quando ele volta, o cara tá lá trabalhando no bar, e ele dá a ideia pro cara concorrer à prefeitura. I'm gonna be somebody. That's right, he's gonna be mayor. Yeah, I'm mayor. Outra coisa que ninguém quase reparou, quando eles pegam a foto, eles vão ver a foto, se você olhar ali, tem um pedido de like desse vídeo. Caraca, eu não tinha visto até o Gaveta apontar. É, um pedido de like pra você deixar um like agora nesse vídeo, agora. Se você não deixar o like agora, o pedido de like vai sumir junto com a alegria desse canal. Não deixa ela desaparecer. Aperta o like que vai todo mundo voltar e vai ser aquela coisa maravilhosa, vai? Eu confio. Mas enfim, tem uma coisa que é muito boa, que é a mãe recriminando a filha. A filha foi tentar ver um negócio de namorado, um cara queria dar mole pro cara, ela... Any girl who calls up a boy is just asking for trouble. O destino vai trazer o homem para você, tal, não sei o quê. Toda, sabe, controladora da filha não fala isso, mulher não faz isso, tal, não procura o homem. E aí quando você volta pro passado, a mãe dela... atacante, full atacante. Bota o Marty McFly de cueca, fica pegando nele. Ela precisava ter falado aquilo ali no início pra quando você vê ela no passado, tu fala, olha ela, rapaz, essa mulher. Aliás, a Lorraine, ela tem várias dessas situações de diferença, sabe assim? Na primeira cena que você vê ela lá na casa, você vê que ela tem um problema com álcool. Ela tá bebendo lá e ela tem uma cara acabada que ela tá bebendo ali, então não sei o que, ela tem problema com álcool. Quando ele volta pro passado, tá com ela lá dentro do carro, ele vê ela bebendo e fala, caraca, para de beber, isso aqui vai fazer mal pra você, tal. Ele dá uma influenciada nela. E aí depois, quando ele volta pro presente, ela já tá com uma aparência bem mais saudável, que ela parou de beber, porque foi influenciada por ele. Aí, sei lá, o pai dele gosta de ficção científica e escreve umas histórias e tem vergonha de mostrar as histórias pras pessoas. E essa vergonha é a vergonha que ele precisa vencer pra transformar a vida dele numa coisa muito melhor. É todo um tema do filme. O Marty McFly tá ali pra dar mais confiança pra ele, confiança que eventualmente vai fazer ele enfrentar o Biff, conquistar a mulher dos sonhos dele e, consequentemente, dar pra ele confiança em outras áreas da vida até ele se tornar um escritor de sucesso. E até a roupa de plutônio tem a ver com isso, você vê. O Marty McFly precisava convencer o George a chamar a mãe pra sair e você pensa que aleatoriamente ele voltou no passado com a roupa de plutônio. Não à toa eles escolheram, né, uma coisa radioativa, então eles, na hora que eles estavam botando lá um negócio radioativo, eles estavam com aquela roupa esquisita de plutônio, só que eles foram atacados pelos líbios,
então ele teve que entrar dentro do carro com a roupa mesmo, ele não deu tempo de tirar. Você pensa que ele botou aquilo ali só pra servir de piadinha quando ele chega no celeiro, mas não, ela vai ter uma conexão maior. Justamente porque o George McFly gosta de ficção científica, o Martin McFly pensa, cara, se eu botar essa roupa aqui e fingir que é um alienígena, o cara da ficção científica vai acreditar e isso vai motivar a transformação dele até ele ganhar confiança e virar um escritor de sucesso. Inclusive, o personagem com a roupa vai estar no livro dele. Quando tu vê lá no final, tá lá o alienígena com roupa de plutônio lá, unindo o casal. Todos os meus movimentos são friamente calculados. É impressionante a quantidade de conexões que vão sendo feitas o tempo inteiro. Tá vendo quanta coisa eu já conectei? Eu não consigo necessariamente ver um furo no roteiro. Assim, você pode falar, tem coisa que é galhofa, né? A própria roupa espacial do cara ali é galhofa. Por que ela não fica mais galhofa? Por causa do tom do filme. Por que você não repara tanto as maluquices que tem? Se você parar pra analisar o roteiro, ele tem algumas maluquices. Você não parar pra pensar tanto nisso por causa do tom do filme. Por exemplo, o Marty McFly ser o filho da Lorraine e do George. Olha só, galera. Os caras tiveram um filho, o filho cresceu, o filho ficou a cara do peguete da Lorraine. Parou! Ele mesmo. Como não sabe quem é? Lógico que sabe. Que a Lorraine era apaixonada pelo Marty McFly, o George sabia disso. O Calvin Klein, né? E aí, há 30 anos atrás, eu quero só unir vocês dois, tá? Sei lá. Marty, will we ever see you again? I guarantee it. Agora fudeu. Imagina, quando eu conheci a Lívia, minha esposa, ela gostava do Joãozinho. Aí isso em 1994, eu lembro de 1994. Mas o Joãozinho falou, não, eu quero ficar com ela não, eu quero que vocês fiquem juntos. Aí botou ela na minha fita, tal. Ela ainda gostava muito do Joãozinho, mas aos poucos a gente ficou junto. E aí eu vou ter um filho com a Lívia. 30 anos depois, o moleque vai crescendo e o moleque, hoje, é a cara do Joãozinho. Mas... Meu amigo, eu vou chegar, vou olhar pro jogo e falar, porra, não, peraí, sabe assim, você não vai esquecer a cara de uma pessoa 30 anos depois, ainda mais uma pessoa que foi tão importante pra eles, como o Marty foi. Então assim, você deveria notar isso. Por que você não nota isso? Por causa do tom do filme. O tom do De Volta ao Futuro é um tom mais leve, um tom quase comédia às vezes, né? Faz você não levar tão a sério coisas desse tipo. Sei lá, se você pegar Transformers, que é um filme de ação, mas não tão ação, ele tem muito de comédia ali, tem um tom meio light às vezes, você tem uma cena de um robô fazendo xixi no cara. Tô vazando óleo aqui, não sei o que lá. É meio galhofona, mas assim, ok, faz parte do filme. Agora, tu imagina a mesma coisa acontecendo, sei lá, no Interestelar? Aquele robô, o Kip, mijando lá na Anne Hathaway. Se acontecesse essa cena nesse filme, você ia ficar, caraca, que é isso? Que galhoca, que nada a ver, sabe? Porque o Nolan botou o tom do filme Interestelar bem mais sério do que um Transformers. E não tem certo e errado, é só você setar o tom do filme. Então, algumas coisas que poderiam ser consideradas meio galhofadas demais, não são, porque o diretor Robert Zemeckis controlou muito o tom do filme. Entende por que o diretor trocou o Eric Stoltz como ator principal? Agora você entende. É muito famosa essa história, eu já contei até aqui no canal, que eles queriam fazer a história com o Michael Fox, só que o cara tava sem tempo e fizeram com o Eric Stoltz e viram que não deu certo. E não deu certo por causa de tom. Veja bem, o Eric Stoltz, ele não atuou mal, ele atuou bem. Só que o Eric Stoltz, ele tava dando uma cara muito séria pro Marty McFly. Ele não zoava tanto, ele tava dando uma pegada mais cerebral, mas não sei o que. Então, isso tava ferindo o tom do filme. Isso tava começando a fazer o tom do filme ficar conflitante. O filme tem umas paradas galhofas, um negócio aqui, e o cara tá atuando muito sério. Desde que isso não tem a ver com qualidade de atuação dele, e sim personalidade. Por isso o Eric Stoltz foi trocado pelo Michael J. Fox. E o Michael J. Fox arrebenta nesse filme. Assim, até agora eu tô falando aqui de roteiro, mas tem um zilhão de adjetivos maravilhosos a fazer desse filme. Por que eu acho esse filme perfeito? Pra falar a verdade, eu acho que um dos principais motivos desse filme fazer sucesso é porque a ideia dele é genial. É simples assim. Você tem o poder de viajar no tempo e mudar a história dos seus pais. E nessa você botar a tua própria existência em risco. Só isso daí já é genial. Mas ainda assim não é só isso. Tudo nesse filme pra mim é perfeito. A escalação toda do elenco, especialmente o Michael Fox e o Christopher Lloyd, insubstituíveis. O design de produção, cara, o carro DeLorean. Aqui, eu tenho aqui. O DeLorean, cara, pra mim é o carro mais irado da ficção. Sabe, se um dia eu fizer aqui o top 10 carros do cinema, vocês já sabem qual vai ser o top 1. Eu não faço amor, eu fodo. A edição desse filme é uma aula. Esse filme deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor edição, ganhado o Oscar de melhor edição. Tem injustiça do Oscar, mas assim, toda aquela cena final que você tem o Marty McFly no carro, o Dr. Brown tentando lá conectar o negócio, e ele vai alternando. Eu arrepio de lembrar isso, cara.
Tão magistral o momentum, como ele vai construindo o momentum da cena, ela ser tão empolgante. Porque assim, você tá entendendo? É uma cena de um carro que vai bater num fio. Os caras estavam tentando fazer essa cena, ela originalmente ia ser numa usina nuclear, tal, não sei o quê. E nisso você vê, não tem conexão com grandiosidade. A cena tem que ter muita coisa cara e grande pra cena ser emocionante. Não. É a ideia, é o que tá em jogo e como ela tá sendo contada. Essa construção do momentum dela até o final é muito épica. É muito épica também por causa da música. Que também é outra coisa perfeita e lendária. A música do De Volta ao Futuro, que é mega famosa, foi composta pelo Alan Silvestri, um dos melhores compositores da história do cinema, eu diria. Ah, é, Gaveta? Alan Silvestri? Que outra música famosa que esse cara fez? Ah, sei lá, você conhece essa música? Nunca nem vi. Pois é, o cara tá até hoje aí. O cara fez o tema do Avengers, fez o tema de Predador, que é irado também. Fez vários. Esse cara esteve em vários filmes de sucesso, né? Sei lá, Contato, Segredo do Abismo, Forrest Gump. Inclusive, volta e meia ele tá fazendo dobradinha com o diretor lendário Robert Zemeckis. Diretor não só de Volta ao Futuro, mas de Forrest Gump, Contato, vários. Assim, o Robert Zemeckis é possível que ele seja um top 5 aí meu de diretores favoritos. Mesmo esse cara, de uns anos pra cá, ter desandado. Ele entrou nesse lance do animação, motion capture, né? E é o cara que fez Expresso Polar, Beowulf, sabe? Os últimos filmes dele tão ruins, assim. Ele tá fazendo regravações, né? Aquela Convenção das Bruxas, o Pinóquio novo. Mais de um diretor como esse, o cara que fez o filme da minha vida, eu sempre vou estar com o coração aberto pra esperar ele voltar à forma, sabe? Eu até entrei no IMDb dele, tem um filme aí que é promissor, o tal de Here, tá anunciando ali que reuniu a galera que fez Forrest Gump, na verdade o Tom Hanks e a Robin Wright, né? Mas eu tô com expectativa. Mas o trabalho dele mais icônico pra mim é, sem dúvida nenhuma, no De Volta ao Futuro. Merecia também ter uma indicação Oscar? Eu acho que sim. Talvez ele não tivesse uma indicação Oscar pra isso, porque a produção do De Volta ao Futuro foi conturbada. Ele mudou o ator principal no meio da produção, talvez daí conte. Mas ainda assim, é injusto, sabe? Se você for ver, esse filme ele teve 4 indicações ao Oscar. Melhor roteiro, efeitos visuais, que ganhou, foi o único que ele ganhou, som e música original, que é uma música que fez muito sucesso do Huey Lewis, que é... É muito foda essa música. Pra mim é muito louco ver isso. Peraí, Power of Love foi indicado, eu acho, e a trilha sonora não. Porra é essa? Essa é uma. Eu já daria a 5ª indicação pra trilha sonora, daria a 6ª indicação pra edição. Eu indicaria esse filme o melhor filme. E eu sei que eu não tô falando besteira, porque o Globo de Ouro indicou De Volta ao Futuro como melhor filme. Mas assim, a gente sabe que às vezes o Oscar, ele não é muito parâmetro, né? Inclusive, eu fiz um vídeo com as maiores injustiças do Oscar. De Volta ao Futuro devia estar nesse vídeo aqui. Mas se você gosta do tema desse vídeo aqui, De Volta ao Futuro, eu lembro quando eu falei sobre os problemas de se viajar na viagem do tempo, eu falei muito De Volta ao Futuro. Aí se eu não levasse em consideração o tema do filme e implicasse com algumas partes técnicas, eu gostei de fazer esse vídeo, foi divertido. Não tão divertido quanto um beijo que eu vou mandar na sua bundinha.